Estamos na guerra! Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a esse programa semanal, toda sexta-feira aqui no youtube.com/carloribas, direto dos estúdios Ribas de telecomunicação, com esta série de batalha espiritual, mas neste contexto nós estamos com o Quando Deus Te Leva ao Deserto, que é uma subsérie, né, desse livro, Quando Deus Te Leva ao Deserto. O livro está esgotado, mas tem o e-book e eu estou fazendo por R$ 9,90 o e-book lá no meu site. Então corre lá, www.carloribas.com, compra o e-book, ou na Amazon, em qualquer lugar aí, qualquer país do mundo, a Amazon tem o e-book também. Lembrando que o YouTube liberou pra gente agora a tradução simultânea e por inteligência artificial de todos os nossos conteúdos a partir destes dias para frente. Então, são acho que mais de 70 idiomas, as pessoas vão poder assistir esses vídeos. Talvez você esteja assistindo esse meu vídeo aqui falando em qualquer idioma aí, japonês, inglês, alemão, russo. Então, para o pessoal que é estrangeiro e está assistindo os meus vídeos por tradução por inteligência artificial, sejam bem-vindos a esse canal aqui, direto do Brasil, tá? E o YouTube vai traduzir também os vídeos que já estão gravados, mas vai demorar um pouco, mas vai acontecer também. Então é isso, é legal. Estamos acessando e atingindo as nações. Que mais? O meu Instagram é @carloribas, segue lá no Instagram e vocês sabem muito bem como funciona. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ative o sininho, mande para seus amigos, porque essa série é muito legal. Nós estamos falando sobre histórias reais, né, verídicas, de superação e testemunhos de vitória em meio às dificuldades da vida, ok? Hoje nós vamos falar, há 2 episódios atrás, 2 ou 3, eu falei da oferta de R$350. Eu vou recapitular para vocês entenderem o porquê dessa oferta, que é tão importante. E eu já falei nos outros episódios, não esquece dessa parte, porque ela é importante. Vocês estão lembrados, né? Eu estava devendo 2 aluguéis. Se você não sabe do que eu estou falando, volta 2 episódios para trás, tá? No episódio do Milagre do Pão, se eu não me engano. Enfim, volta 2 episódios para trás. Eu estava devendo 2 aluguéis e água, luz e tudo mais, e eu nunca tinha orado a Deus pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa assim, pela minha criação religiosa. Desde a minha conversão, eu converti numa igreja muito tradicional, não tinha esse costume. E aí no momento do desespero, eu orei e falei: Senhor, você despejado, meu filho recém-nascido, minha mulher, se o Senhor pudesse me ajudar. Eu estava devendo 2 aluguéis, o aluguel era R$350, então eu precisava de R$700. Nessa oração, veio um irmão com um envelope e me deu uma oferta voluntária. Ele chegou em casa e falou: irmão, senti no coração de trazer essa oferta para você. Era R$350. Na época eu pensei: mas eu pedi 700. Deus não mandaria metade. Ou ele está me testando a minha fé, ou é o inimigo que está tentando me distrair. E eu tenho na minha cabeça o seguinte: quando eu não posso comer, eu posso plantar. Não é? Eu tenho uma manga, eu como toda a manga. O caroço eu não consigo comer, então o caroço eu consigo plantar. Tem gente que joga o caroço fora, tá? Tem gente que joga a semente fora. Eu nunca jogo semente fora, eu planto toda a semente. Eu estou falando de sementes espirituais. Então eu peguei aquele envelope, aquele dinheiro, fui na igreja que eu estava tendo aquele problema ali, aquele problema relacional, e levei na oferta os R$350 e semeei naquela igreja. Então, essa semente foi muito importante, tá? Agora eu vou voltar alguns anos no passado. Quando eu me converti, muitas pessoas perguntavam para mim assim: como é que era no satanismo? Eu acho que a maior dúvida, né? Quando você conhece um ex-satanista, viu, como é que era lá no satanismo? O que vocês faziam lá? Vocês comiam cérebro de criança? As pessoas me perguntavam isso. Você matava gente? Tal, né? Porque tem muita mentira na internet, tem muito misticismo, tem satanistas que matam pessoas. A gente vê crimes diretos sobre isso. Mas eu não era de uma linhagem de satanistas que matava gente. A minha linhagem era sacerdotal, ou seja, eu era o estudioso, o religioso. Então eu não ia lá para... Talvez se eu avançasse no satanismo, eu poderia chegar num momento desse. Mas graças a Deus eu me converti antes. Mas eu nunca tinha feito nada disso. E como as pessoas me perguntavam sempre sobre como era, o que eu fiz? Eu peguei um caderno de 10 matérias,
aqueles cadernos de escola, grande. Comecei a escrever. Um dia eu sentei e comecei a escrever minha história. Escrever minha história. Desde quando eu nasci, minha família, fui escrevendo minha história, escrevendo minha história. E deu um caderno, assim. Quando as pessoas perguntavam, eu falava, viu, ó, lê isso aqui. Lê isso aqui. Lê isso aqui. E esse caderno foi passando. O cara lia e ele falava assim, ó, eu posso emprestar pro meu amigo? Pode, mas depois me devolve que só tenho ele. Emprestar, falar, ó, você pode ficar uma semana com ele, tem que me devolver domingo que vem no culto. Ele levava lá, um amigo lia, trazia de novo domingo no culto, falava, posso mostrar pro meu tio? Pode, mostrava. Tal. Teve um cara que xerocou umas partes do caderno para mandar pra um parente dele, se não me engano era o tio dele, que era o responsável pela publicação do jornalzinho da igreja, né? A igreja tinha um jornal que circulava nacionalmente. Aí o Testemunho do Anjo apareceu nesse jornalzinho. Rodou o Brasil essa história. E aí as pessoas começaram a me conhecer, né? Desse jornalzinho e dessas pessoas que leram e quem comentou, caiu no ouvido do editor da editora Eclésia, em São Paulo. A Eclésia, se eu não me engano, ela foi comprada da editora Vinde, que era a revista do Caio Fábio, antes do Caio Fábio se desviar, né? E aí a Eclésia foi comprada, me ligaram, conseguiram meu número, não sei como. Olha, a gente pode fazer uma entrevista contigo por telefone, fazer uma matéria, tal. Pode. E eu super feliz, imagina, né? Um cara que nunca era conhecido, nunca... De repente alguém queria me entrevistar, que loucura. Eu nunca imaginei que eu ia ser alguma coisa, assim, seja o que for. Então, eu era um missionário no campo. Aí me entrevistaram, fizeram um monte de perguntas e tal. Foi muito legal. Saiu essa revista ficou muito boa. Eu não tenho mais essa revista. Um amigo meu levou, que era pastor, levou embora a revista. Tal. Eu não sou apegado a essas coisas, sabe? Mas tinha na capa. História de capa. Ex-satanista, conta tudo. Loucura. Aí, 4, 5, 6 páginas de matéria. Aí na época, e a revista Eclésia, ela era mais para o povo, acho que mais tradicional. Na época, o Marco Feliciano tinha uma revista chamada Tempo de Avivamento. Aí eles me ligaram. Você saiu na revista lá, tal, saí. Você quer dar uma entrevista para nós aqui também? Vamos fazer uma matéria de capa, 8 páginas. Falei, tô ficando famoso. Os caras estão me entrevistando. Aí, claro que eu quero, meu Deus do céu. Aí me entrevistaram. Aí saí na capa da revista Tempo de Avivamento. Falava de vários. Esse satanista falava de mim lá, tal. Beleza. Caiu na mão de uma editora em São Paulo, editora Naos. Editora Naos. Tá? A editora Naos tinha lançado Rebecca Brown, tinha lançado aquele mentiroso lá do Daniel Mastral, tinha lançado Gerzer Cardoso, tinha lançado o próprio Birajara Crespo, que era o editor, tinha lançado a Neuza Itioca, várias pessoas. Várias pessoas. E me chamaram. Você não tem interesse em lançar um livro com a gente, tal. Você tem algum manuscrito? Eu falei, tenho. E nessa época eu tinha uma amiga minha. Isso tudo eu morava lá no Paraná ainda. Eu era solteiro, não era casado ainda. Porque isso aí, eu era solteiro. Finalzinho da minha solteirice, um pouquinho antes de eu casar com a Fran. Eu tinha uma amiga minha que morava no mesmo condomínio que eu, Diane, e ela era a única menina que tinha um computador ali, que eu conhecia, a única pessoa. Ninguém tinha, né? Estamos falando de que ano? 99, talvez? 2000. E ela era gótica, assim, sabe? Ela andava toda de preto e tal. Aí eu falei pra ela, Diane, ela é uma menina muito querida. Você poderia digitar isso aqui pra mim? Que eu preciso mandar pra uma editora em São Paulo. Aí ela falou, tá, eu digito. O que é? Eu falei, é a história da minha vida. Aí ela começou a digitar. Aí
Aí ela vinha em casa de vez em quando e falava assim, viu, vamos conversar sobre isso aqui, ó. Isso aqui que você tá falando aqui é assim mesmo? Eu falei, é assim mesmo. Nossa, não sabia que era desse jeito e tal. Aí ela ia digitar mais um tanto, né? Aí ela voltava no outro dia, 2 dias depois. Ô, isso aqui que você tá falando aqui. Eu falei, é isso aí. Poxa vida. E ela estava muito assim, assustada e muito impressionada com o conteúdo daquele texto. Quando ela terminou de digitar, ela entregou lá um disquetão, na época não era nem. Você que é jovem, você não vai saber o que eu tô falando, mas quem é mais velho? Vocês lembram que tinha um disquete mais duro assim? E tinha um disquetão, que era meio mole. Quem é da época do disquetão? Ela entregou num disquetão, botou no envelope, o disquetão. E ela falou assim, ó, eu falei, quanto que é que eu tenho que te pagar pelo teu serviço? Ela falou, não, você não tem que pagar nada. Eu só preciso que você faça uma oração por mim, porque quando eu estava escrevendo isso aí, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu tive um encontro com Jesus, no quarto, lá na minha casa, no quarto. Eu queria que você orasse comigo, porque eu queria entregar minha vida para Jesus. Eu orei com ela entregou a vida dela para Jesus, ela foi para se congregar na minha igreja, ela se batizou. Bom, para você ter uma ideia, ela casou com um missionário, ela é pastora, hoje missionária e tal. Deus fez uma grande obra na vida dela. Inclusive, na primeira edição do Bruxaria, era dedicado a ela. Tinha uma dedicatória. Essa aqui que eu tenho é a segunda edição. Daí tem outras dedicatórias. Mas era dedicado a ela. Bom, enfim. Aí, quando a Naós me ligou, eu tô pulando aqui. Eu acho que quando a Naós me ligou, eu já tinha esse disquetão. Porque a Naós me ligou, eu já morava em Barracão. Então, vamos encaixar de volta aqui essa parte cronológica. A Diane digitou para mim, por algum motivo que eu não me lembro, que eu pedi para ela digitar. Ou será se eles já tinham pedido? Bom, agora vai ficar no espaço, eu não lembro. Sei que eu tinha esse disquete, ou foi a época que a Diane digitou para mim, eu não lembro, enfim. Mas eu tinha esse disquete e eu coloquei num envelope e mandei para São Paulo esse disquetão. Então eu nunca mais vi esse disquete. E a Naós abriu lá e leu e eles gostaram. E eles falaram assim, a gente gostou, a gente quer fazer um contrato contigo para lançar o teu livro Brasil todo, propaganda em revista, em TV, lançar teu livro. Eu fiquei doido, né? Nossa, você é escritor. Então tá. Então foi pra edição, fiz um contrato, na época fiz um contrato ruim, não entendia nada, inocente e tal. Não vou entrar nesses méritos do contrato ruim, mas fiz um contrato péssimo. Mas financeiramente era o que tinha que ser mesmo, era valor, a porcentagem para um autor desconhecido era essa mesmo, não tinha o que reclamar. Não era sobre dinheiro o contrato. O contrato ruim foi no sentido de autoria. Eu fechei um contrato como autor da editora. Eu não podia escrever mais nada para ninguém, nem para o jornal da minha igreja, que é uma besteira, né? Eu deveria ter feito o contrato só daquela obra e depois nas próximas obras, vamos ver, vamos decidir o que a gente faz, né? Mas eu era inocente e tal. Só que esse contrato ele tinha um prazo longo, 2 anos. Tipo assim, pode ser que a gente lance livro de hoje a 2 anos, então não tem um prazo, porque tem muitos livros aqui, tem muitos autores. A gente vai revisar todo o texto, vai fazer a correção literária, ortográfica, bababá, vai te mandar esse texto todo para você. Era impresso, mandava impresso. Aí eu lia, vinha pelo correio, daí eu lia, daí eu acertava umas coisas, corrigia outras, negava outras, algumas correções que eles faziam, não concordava, eu tirava, tal, mandava de volta para eles, tal. Quando deu o cheque, assim, tipo, não, beleza, o livro é esse, aí foi feita a capa, que é essa capa horrorosa aqui, eu que desenhei a capa, né, fiz a capa, mandei para eles e tal, e tudo mais, e aí já tem uma parte aqui, né? Enfim, livro antigo. E mandei para eles. A diagramação eu acho bem feia. Tal. Mandei para eles e bateu o martelo, fechou. Então tá contratado, você vai ganhar tantos % por capa, tá? Se não me engano era 10% por capa, o livro ia ser vendido a R$19,90 naquela época, R$20, eu ia ganhar R$2 por livro. Se não me engano era isso, tá? E
Só que não tinha data prevista de lançamento. Isso tudo foi... Eu trabalhava na gráfica ainda, eu não tinha necessidade nenhuma de dinheiro. Então eu tava lá, passou um ano, e eu nem lembrava mais desse contrato. Aí naquela semana que eu dei a oferta, que eu tava passando dificuldade, 2 aluguéis atrasados, para cortar o aluguel para cortar a luz da minha casa e a água, para eu ser despejado. A dona da casa vinha me xingar no portão. Eu recebi R$ 350 de oferta. Em vez de eu usar minha matemática financeira e dar R$ 200 para a mulher, para dar uma acalmada nela, da casa, do aluguel, pegar mais 150, pagar uma luz, pagar uma água, já assustava um mês, comprava mais uma mistura para casa, né? Fazer aquele movimento. Eu dei os R$ 350 de oferta. Fiquei sem nada. O diabo vindo na minha mente, ó, amanhã você vai ser despejado, amanhã vão vir cortar a água, vão vir cortar a luz. Eu via na minha imaginação o caminhão da Copel, que é a empresa do Paraná de energia, indo lá cortar a luz. Uma tortura. E eu passei aquela noite inteira orando, 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 clamando a Deus para que isso não acontecesse. Aconteceram os milagres do pão, depois no outro dia aconteceu o milagre da compra, que foi no episódio anterior. E no dia seguinte, me ligou o Birajara Crespo, o dono da editora Naós. E ele falou assim: Ribas, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Na hora que ele falou uma boa e uma ruim, eu pensei assim: eles cancelaram o contrato, não vão lançar o livro. Então, se a minha esperança era ser escritor ou vender um livro ou outro, eu não vou ter, né? Eu falei: tá, fala a ruim primeiro. Daí ele disse assim: lançamos o teu livro sem a tua permissão. Mas fique tranquilo, porque isso não está ferindo o contrato. Porque no contrato dizia que até o final desse ano a gente poderia lançar em qualquer data. Mas é de praxe a gente combinar com o autor, para o autor estar no dia do lançamento, que eu tenho certeza que você gostaria de estar aqui, assinando o livro, fazendo um lançamento. Mas só que o que acontece? Teve a Feira do Livro, a gente teve um stand muito grande e nós tivemos um espaço maior do que nós imaginávamos. E a gente não tinha tanto material para preencher as paredes todas. E aí a gente imaginou, vamos imprimir uma edição de especulação do livro do Ribas, 2.000 exemplares, vamos colocar lá na parede e vamos ver o que acontece, não é? E eu falei: poxa, essa notícia é ruim? Essa notícia para mim é excelente. Tudo bem se vocês não falaram comigo. É uma notícia excelente. Qual que é a boa? Se essa é ruim, qual que é a boa? Ele falou: a boa é que venderam todos os livros na feira. Já vendemos os 2.000 livros. Porque quem que ia na feira? Lojistas, né? Então, donos de livrarias, tal. Então, falou: vendemos todos os 2.000 livros na feira e já mandamos fazer uma outra edição, já com tantos mil livros, né? 18.000 livros, sei lá. E o dinheiro desses 2.000 livros já está na tua conta. Eu nem sabia que estava na minha conta esse dinheiro. Por quê? Porque como eu estava quebrado, e naquela época não tinha aplicativo de banco no celular. Você tinha que ir lá no banco tirar um extrato. Eu nem ia no banco tirar extrato. Estava no vermelho minha conta. O gerente ia me sequestrar se eu passasse lá no banco. Aí eu tinha dinheiro na conta e eu estava orando por comida. Estava comendo pera. Entendeu? Acho que Deus nunca me desamparou. Deus sempre cuidou de mim. Mas a minha tonguice, né, de não olhar no banco, ou até a minha displicência em relação a isso, o fato é que o dinheiro estava lá. E enquanto ele estava falando: a gente lançou o livro, eu na minha cabeça fazendo continha assim: nossa, se ele vendeu um livro, eu ganhei R$2. Se ele vendeu 10 livros, eu ganhei R$20. Se ele vendeu 100 livros, eu ganhei R$200. R$200 eu consigo pagar água e luz. Eu pensando: se ele vendeu 100 livros, se ele vendeu 300 livros, ele falando no telefone e eu fazendo conta, pensando: nossa. E eu ganhava da editora ainda 2 caixas de livro, que era para eu dar de presente, para eu fazer promoções. E ele falou: ó, já mandei as tuas 2 caixas de livro, vai chegar essa semana aí. Aqueles livros eu podia dar para alguém, podia levar na rádio para sortear, tal, ou eu podia vender. E é óbvio que eu queria vender. Só que como ele vendeu 2.000 livros, aquele dinheiro todo já estava na minha conta. Então eu corri no banco, saquei um dinheiro, paguei os aluguéis, não precisava fazer mercado porque a casa estava cheia, paguei água e luz, sobrou dinheiro, peguei a Fran e levei ela numa churrascaria almoçar.
A gente almoçou, comeu churrasco, tomou Coca-Cola. E, e eu peguei, quando chegou as caixas de livro, eu cheirei. Eu chorei quando chegou o livro. E eu peguei peguei, botei numa mochila os livros e saí vender os meus livros. Fui na casa dos pastores da cidade, fui na casa daquele pastor que profetizou do Mateus, pastor da Assembleia. Fui vender meus livros. Na casa dos crentes, na rua, no comércio. Eu chegava no comércio e falava: oi, tudo bom? Eu lancei um livro que conta a história da minha conversão. Eu era bruxo, minha família é de bruxos, e eu já sou um crente, um cristão. Você não quer ler meu livro? Eu saí vender meus livros, de porta em porta. Eu batia nas casas, tudo bom? E aí as pessoas começaram a perguntar: bruxaria, que história é essa? E eu contava a minha história. E junto com a venda do livro, eu estava evangelizando as pessoas. Aquela segunda tiragem vendeu. E veio todos aqueles royalties para mim. E fizeram uma terceira tiragem. E fizeram uma próxima tiragem. Tanto que eu nem tenho da primeira tiragem, porque foi vendido lá num dia. O livro que eu tenho aqui é a segunda edição. É. Fevereiro de 2024. A primeira edição saiu em 2023. É. Fevereiro de 2004. A primeira edição saiu em 2003. Eu tenho aqui a segunda. O livro Bruxaria. Aí depois de 2015 eu reescrevi o livro, toda a história, e lancei ele. Aí, esse aqui que vocês conhecem, tá? Se você tem esse aqui, comenta, coloca nos comentários. Eu tenho esse original aí. Vê se o livro que você tem em casa, ele tem essa imagem, se ele tem isso aqui, ó. Saiu um erro no livro, ó. Tinha uma imagem aqui, saiu um X. Ou se tem uma imagem aqui da tricotomia, enfim. Daquele dia, por causa daqueles R$350 que eu ofertei na igreja, Deus desbloqueou a minha vida financeira. Veja, às vezes você tem R$300, R$350 na mão e você quer negociar as contas, sendo que você pode fazer isso virar uma semente que vai produzir um fruto financeiro na tua vida muito maior e muito mais excelente. Quem sabe você está apertado aí e não sabe nem o que fazer. Faça uma oferta. Oferte. Porque Deus pode produzir frutos a partir da tua oferta. Foi o que aconteceu comigo. Nunca mais eu passei necessidade. A gente passa os apertos? Passa, a gente está no reino, né? Passa aperto. Mas necessidade nunca mais a partir daquele dia. Acabou o deserto financeiro naquele dia com o lançamento do livro Bruxaria. Depois vieram tantos outros. Hoje eu tenho tantos livros escritos. E aqui não tem tantos. Olha quantos livros eu já lancei. E aqui não tem tantos. O Deserto, o Revelação foi o segundo. Quando chegou em casa, a primeira caixa do Revelação, a Fran chorou. Os Sinais, o Infiltração, esse aqui que eu já mostrei. O Médicos, que é o novo, que você pode comprar, tá à venda no meu site. O próprio Bruxaria, que é um campeão de vendas. Compre o Médicos, excelente esse livro. Tem ilustrações. Ó, tem ilustrações. Cadê? Cadê? Compre esse livro, maravilhoso. Eu me tornei um escritor com mais de 10 livros lançados. Depois disso eu estudei, me formei bacharel em teologia. Eu já tinha o seminário, né, da igreja. Aí fiz bacharelado em teologia, fiz pós-graduação. Fiz mestrado, doutorado, estudei neurociência. Pós-graduação na área da neurociência. Pós-graduação em História, Geografia e Arqueologia Bíblica pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Tanta coisa que Deus me proporcionou fazer. Por quê? Porque eu peguei um dinheiro e fiz ele virar semente. Eu quero te desafiar a fazer isso. Nós temos uma obra missionária muito grande. Nós temos sustento missionário, nós sustentamos missionários. Inclusive tem uma irmã, deixa eu ver se eu tenho aqui o nome dela, que o missionário Michel me mandou,
que ela entrou em contato com os missionários e mandou uma oferta para eles, não tem mais. Quero agradecer essa irmã em nome de Jesus. Ela falou algo tão bonito, ela disse: se o pastor Carlos disse, eu assino embaixo, eu confio. Ela conhece a Jocum, que é uma entidade séria, né? E ela falou: conheço o pastor Carlos, conheço a Jocum, tá tudo certo. Fez uma oferta para o campo missionário. Você pode pegar uma semente que você tem e transformar ela em fruto. Plantar essa semente. Talvez é o que falta na sua vida para você sair do deserto financeiro, como aconteceu com a gente. Aí você pode ofertar num terreno fértil, porque se você pegar a tua semente boa e jogar no concreto, ela vai morrer. O terreno fértil é a obra de Deus, é a obra missionária. Então nos ajude, nos apoie a sustentar os missionários. Nós estamos com um projeto junto com a Jocum das construções das casas lá no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Agora a Jocum, com a parceria com a Aliança Evangélica, eles vão construir 30 casas numa vila agrícola. A gente precisa de mão de obra, precisa de diversos insumos, alimentação, viagem dos missionários, tudo mais. Além de que a gente sustenta casas, famílias de missionários também. E as ofertas estão cada vez mais escassas. Talvez seja esse o momento de você fazer duas coisas importantes. Uma delas é você destravar a sua vida financeira com essa semente e o deserto financeiro acabar, como foi na minha vida. O Bruxaria vendeu mais de 100 mil cópias. Os outros livros todos, se eu somar todos os meus livros, muito mais de 200 mil cópias. Talvez seja a hora de destravar a sua vida financeira com uma oferta que você tem aí na sua mão. E a segunda coisa boa é que essa oferta vai ser destinada para a obra de Deus, para a obra missionária. Você pode fazer um Pix nessa chave, a chave é o e-mail, pastor@carlosribas.com.br, ou apontar sua câmera do celular para esse QR Code e ir na página de doações missionárias que nós montamos, que você pode fazer sua oferta ou doação pelo PayPal, se você mora em outro país, pelo teu cartão de crédito, pelo boleto, pode escolher uma forma, pelo próprio Pix, uma forma de ofertar, tá bom? O importante é que você faça essa oferta e que destrave a tua vida financeira em nome do Senhor Jesus. Quando Deus te leva ao deserto, Ele te leva para falar ao teu coração e fazer você sair do deserto com vitória. São testemunhos de vitórias em meio às dificuldades da vida. Que esse testemunho de hoje possa fazer com que a sua vida saia do deserto financeiro e venha para um momento, para um ambiente, para um lugar de vitória. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? E agora é a hora da propaganda dos cursos. Você viu que eu tô com a camisa da teologia? Porque hoje entrou no ar a matéria Pentateuco no Bacharel Livre em Teologia. Tá? Esse aqui é o meu site, está atrás de mim aqui. Eu vou clicar aqui, ó, o novo curso da EAL, vou falar sobre ele para você. Aqui no site, você clicou no menu cursos, vai aparecer isso aqui, ó. Promoções, preços incríveis para você. Nessa semana nós estamos com esses 4 cursos de entrada, cursos básicos de batalha espiritual, que são excelentes, tá? Libertação, intercessão profética, tricotomia, angelologia e demonologia. É a base da batalha espiritual que eu acho que todo mundo tem que saber. Presbiteriano, metodista, batista, assembleano, quadrangular, todo mundo tem que saber. Por quê? Porque você vai falar sobre a expulsão de demônios na libertação, a intercessão, processos de quebra de maldição, tricotomia, que é espírito, alma e corpo, e anjos e demônios. Isso aqui é matéria básica. E nós estamos com uma promoção muito legal. De R$ 149 cada curso, por apenas R$ 49. Então veja, vamos arredondar para 50, ficar mais fácil? 50 mais 50, 100, mais 50, 150, mais 50, 200. Com R$ 200 você compra esses 4 cursos. Você pode parcelar em 4 vezes sem juros ou em 12 vezes com o jurinho aí do seu cartão. Então você pode ir lá e comprar. Como que você faz? Ó, tá vendo? Tô passando o mouse aqui em cima. Você pode clicar, vai adicionar ao carrinho de compras. Então, ó, R$ 49. Não tem cupom de desconto, só adicionar ao carrinho. Adicionei o carrinho, cliquei aqui, né? Adicionar ao carrinho. Agora, ó, eu posso continuar comprando ou pagar. Se eu quero comprar só ele, eu pago. Eu quero continuar comprando, ó. Clico aqui, ó, continuar comprando. E aí eu vou voltar lá para a página do site. Libertação. Ó, aqui tem todas as aulas. Deixa eu voltar aqui. Bless Week. Vou clicar nesse menu aqui, ó. Tá vendo? Bless Week aqui em cima? Vai direto para o menu da promoção dos cursos. Eu vou agora em angelologia. Ó. Vou clicar aqui em angelologia.
Angelologia. Cheguei nela, R$ 49,00. Vou adicionar ao carrinho. Vou continuar comprando. Meu carrinho lá em cima já está com 2 itens aqui, ó. Tá vendo aqui em cima no menu azul, lá em cima, 2 itens. Vou voltar comprando. Eu posso continuar comprando ou posso ir para um outro menu de cursos, ó. Nessas categorias de produtos, aquela palavra ali, ó, Blessed Wicked, tá embaixo da teologia ali, da batalha espiritual. Blessed Wicked é a promoção. Vou clicar ali. Qual que eu não comprei ainda? Intercessão profética. O Cobb também tá 95, tá barato. Vou aqui, ó, adicionar ao carrinho. Lá em cima no carrinho, lá em cima, perto da minha conta, já vai aparecer 3 itens. E vou continuar comprando. E vou agora no... Qual que falta? Agora falta o... Angelologia, libertação... Tricotomia falta. Esse aqui, ó. Vou adicionar ao carrinho. Agora eu tenho os 4 cursos, estão adicionados ao meu carrinho de compras. Vamos conferir? Libertação, angelologia, intercessão, tricotomia. E agora eu venho aqui, continuar para a finalização. Clico aqui e vou pagar com o meu cartão, com as minhas coisas, tá? Então, bem fácil, faça a sua compra, venha estudar comigo, não perca a chance, porque essa promoção ela é por tempo limitado. Você vai poder comprar 4 cursos incríveis por R$200. Ainda tem o COB, que é o curso online de Batalha Espiritual Estratégica, que só nele tem 25 videoaulas, de 195 por 95. Muito barato, não é? E tem o outro que é o Aula Prática para Libertadores, também está 49. Então você pode aproveitar essa promoção e comprar esses cursos que estão muito baratos. E essa promoção é só nessa semana, então corre e aproveite. Gente, Deus abençoe. Segunda-feira eu estou aqui com o Carlos Ribas Responde. Quarta-feira com o Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos Inteligentes. Tem um estudo incrível para quarta-feira. E sexta-feira que vem, mais um, Quando Deus Te Leva ao Deserto aqui no Na Guerra. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus e até lá.